Olá, sétimo ano! Vamos concluir nosso assunto sobre o mercantilismo, a colonização portuguesa, espanhola, francesa, inglesa, holandesa, ou seja, todas aquelas nações que por meio do capitalismo, na Idade Moderna, buscaram colonizar o Novo Mundo e também outras colonizações, que foram feitas na África e na Ásia. Então hoje nosso foco vai ser a colonização espanhola e também a colonização portuguesa, mas com foco no metalismo que foi explicado, vocês já definiram ele na última atividade, Então agora que vocês já estão bem adaptados com o tema, continuaremos trabalhando dentro desse contexto, tá? Então, essa aqui é a nossa habilidade, ela continua a mesma, tá? Sendo trabalhada, caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando ao domínio no mundo atlântico, considerando a colonização inglesa, portuguesa, espanhola, francesa e holandesa nas Américas e na África, dentro do processo de expansão do capitalismo comercial. Então vamos lá para o nosso primeiro slide, vamos entender e relembrar aqui que a colonização espanhola ela tem muitas semelhanças com o modelo de colonização portuguesa. Só que os espanhóis, quando vocês estudaram a civilização inca, asteca, maia, vocês perceberam que principalmente nos incas e nos astecas, os espanhóis promoveram uma grande dizimação, genocídio dos nativos indígenas e que eles tiveram um domínio, uma força maior com o uso de cavalos, da pólvora com a arma de fogo e que eles também trouxeram muitas doenças do homem branco que promoveram esse genocídio do indígena e que tanto na colonização portuguesa quanto na colonização espanhola vieram com eles a presença da Igreja Católica que queria catequizar os nativos, os indígenas, e foi se formando e dominando esses novos territórios conquistados. Então nós vamos focar aqui em algumas conjunturas da colonização espanhola, como a encomienda, a mita, os crioulos. Vamos entender o que era essa estrutura que foi se formando nas regiões colonizadas pelos espanhóis, principalmente aqui na América do Sul, tá certo? Então vamos lá. O que era a encomienda? Todos os indígenas eles foram, de certa maneira, explorados na sua mão de obra, Quando não se conseguia escravizar o indígena, tentava-se trazer ele para o lado, como trabalhador, usando a religião, impondo o catolicismo também, ensinando as novas línguas, no caso dos espanhóis, o castelhano, como eu citei no outro vídeo. Mas vamos entender a diferença entre encomenda e mita, tá certo? Vamos começar pela encomenda. Encomenda era quando um proprietário de minas ou de fazendas agrícolas pagava um tributo à coroa espanhola, ou seja, ao rei espanhol, para adquirir um grupo de indígenas. O proprietário ficava responsável pelo fornecimento de roupas, de alimentos e também pela catequização. E em troca explorava a mão de obra indígena, explorava o nativo indígena. Essa era a encomienda, ou seja, em troca do pagamento ao rei, à coroa, em forma de imposto, de tributo, essa encomenda, ela é um imposto, ela é um tributo, ele iria explorar a mão de obra indígena e dar em troca dessa mão de obra roupas e alimentos para o nativo, para o índio. Já a mita, ela já existia, ela é de origem inca, ela foi adaptada pelos espanhóis. Era uma forma de
trabalho, né, também, mas que recebiam um salário baixo, um salário ínfimo por aquele trabalho. Ou seja, o indígena ele era livre na mita, mas ele trabalhava em troca de um salário não como nos dias de hoje definido, mas uma retribuição financeira. Então a mita foi muito usada nas minas do Peru para explorar, né? Que a gente está falando também do metalismo, né? Porque logo eles encontraram, aqui no Brasil demorou-se para explorar o ouro, a prata, já foi século XVIII. Já os espanhóis não, eles tiveram o acesso mais rápido, encontraram facilmente os metais que eles desejavam, ouro e prata. Como era a sociedade, a vida colonial nas colônias espanholas aqui na América? Nós tínhamos 3 classes sociais: chapetones, crioulos e mestiços. Os indígenas e os escravizados africanos também estavam dentro dessa sociedade, só que mais marginalizados e explorados. Os demais ficavam nessas 3 classes que eu falei: chapetones, crioulos e mestiços. Vamos ver uma imagem dos chapetones aqui. Esses chapetones nada mais eram do que espanhóis que vieram viver na América. Então eles aqui se tornavam comerciantes, proprietários de terras, banqueiros, certo? Atuando como fornecedores desses produtos. Já os crioulos, que estão aqui nessa imagem, ó, bem mais típica, né, os trajes, eles eram descendentes dos espanhóis, ou seja, filhos de espanhóis já nascidos aqui na América Espanhola, e eram chamados de crioulos, tá certo? E faziam parte dessa sociedade, dessa nobreza espanhola aqui na América. Abaixo nós temos agora os mestiços. Deixa eu mostrar aqui e passar o mouse, ó. Esses são os mestiços. Os mestiços, eles eram filhos de espanhóis e de mulheres indígenas, ou seja, filhos ou de crioulos ou de chapetones com indígenas, e que se tornavam artesãos e comerciantes. Já por último estão aqui os indígenas, os nativos, originários, donos das terras, né? Mas que não tiveram posse dessa terra depois da chegada dos espanhóis. E nós temos por último os africanos que foram trazidos como mercadorias para trabalhar como escravos nas colônias. Essa era a sociedade durante a colonização espanhola. Agora eu gostaria de destacar a mineração em Potosí. Por volta de 1600, na região de Potosí, era a maior produtora de ouro e prata do mundo, onde os espanhóis conquistaram e exploraram através do que nós chamamos no mercantilismo de metalismo, a exploração de metais preciosos. Então vocês têm essa imagem no livro de vocês, que mostra uma pintura, que mostra aí, por exemplo, uma moeda de prata extraída lá em Potosí. E a cidade de Potosí, ela existe até os dias de hoje. Vocês podem observar, tem algumas imagens no livro de vocês, e mostra como era a sociedade. Inicialmente, as minas de Potosí foram exploradas superficialmente por meio nas regiões mais montanhosas. Depois, os indígenas começaram a ser enviados como mão de obra para explorar esses metais preciosos, fazer a fundição. Depois tivemos os açougueiros, que supervisionavam o trabalho do indígena, ou seja, estavam lá para explorar e botar o indígena para trabalhar cada vez mais. Tínhamos o huayar, que era um tipo de forno usado para aquecer e fundir a prata, ou seja, já começava a transformação do metal precioso na própria mina. E aqui nós temos uma imagem, uma representação daquela época, em 1584, século XVI. E aí nós temos aqui mostrando, ó, os cajones, que eram tanques de pedra onde os indígenas faziam
a amalgama, isto é, a mistura do minério com prata e mercúrio. Depois nós temos o triturador, que era utilizado para moer o minério de prata extraído na montanha. E por último nós temos a tina, que era um tanque com água usado para separar a prata das impurezas. Essa era a extração em Potosí. Agora vamos aqui para a colonização portuguesa no nosso Brasil na mesma época. Então vamos ter uma noção. Enquanto Pizarro, fazia suas guerras de conquista no Império Inca, na colonização espanhola, o que estava acontecendo no nosso Brasil? Então, no ano de 1532, como vocês viram em outros vídeos anteriores, nós tivemos a extração do pau-brasil, depois nós tivemos a fundação do governo geral, e aqui nós temos, comandando São Vicente e fundando São Vicente, Martim Afonso de Souza chega aqui com uma expedição colonizadora para fundar a primeira vila no Brasil, que é a Vila de São Vicente, hoje região do Rio de Janeiro. A colonização portuguesa, assim como a espanhola, provocou mortes dos nativos, dos indígenas, que habitavam a região. Isso significou a tomada das terras do nativo, do verdadeiro dono da terra, pelos colonizadores. Então, por isso que eu disse que é muito semelhante o modelo de exploração. A diferença é que no Brasil primeiro explorou pau-brasil, depois introduziu a cana-de-açúcar, enquanto os espanhóis logo inicialmente encontraram os minérios de ouro e prata. Agora, continuando na nossa história do Brasil, nós estudamos a colonização holandesa no nosso país, e quando se pôs fim, ocorreu a expulsão dos holandeses no nosso Brasil, foi introduzido aqui um conselho ultramarino pelo rei Dom João IV, onde ele aumentava os impostos. Isso, pessoal, impostos e tributos sempre existiu, e no modelo mercantilista ele se reforçou, porque o sistema em vigência aqui, o modelo era capitalismo, só que para enricar as metrópoles europeias, no caso do Brasil, enricar Portugal, e no caso das colônias espanholas, enricar a Espanha. Então aqui nós temos uma imagem daquela época, lógico que é uma pintura, sobre tela, onde nós temos a imagem do povoamento e as condições onde foram construídos os primeiros fortes para proteger contra a pirataria, para também proteger a parte litorânea, que foi por onde começou a nossa colonização. Outro fato importante lembrar sobre o metalismo é que nós só vamos de fato conseguir encontrar o ouro através de um movimento que será o nosso conteúdo dos próximos vídeos, as chamadas bandeiras, o bandeirismo, e que faz parte do que nós já trabalhamos, chamados guerras justas, ou seja, o papel da igreja na catequização vai ajudar também nesse processo das chamadas guerras justas, e depois as bandeiras ou entradas, como nós iremos trabalhar nos próximos vídeos. Mas antes disso, vamos ler comigo aqui esse pequeno texto extraído do livro didático. A procura por minerais preciosos. Desde o início da colonização, a coroa portuguesa estimulou a procura por minerais preciosos em solo brasileiro. No entanto, a partir do século XVII, o governo português intensificou a busca por jazidas de ouro, prata e pedras preciosas, oferecendo prêmios e títulos a quem conseguisse encontrar esses metais. Então, se você consegue encontrar um metal precioso, você funda logo o quê? Um lote, uma data, e ganha um título de nobreza, de conde, marquês, duque, aqueles títulos, marquês. Então, as bandeiras de prospecção. O bandeirismo começa com as bandeiras de prospecção. Para atender à solicitação da coroa portuguesa, os bandeirantes, que geralmente eram bandeirantes paulistas, que começou ali as bandeiras, passaram a organizar expedições. O que são expedições? Viagens que podiam durar meses,
né? Mata adentro, mata fechada, e eles precisavam do indígena para o conhecimento da mata e para lhe ensinar os caminhos. Por isso que eles aprisionavam indígenas nativos nessas bandeiras, não só para usá-los como mão de obra, porque depois virão e continuará sendo usado como mercadoria a mão de obra escrava africana. Então, finalmente, em 1693, os bandeirantes paulistas encontraram as primeiras minas de ouro em uma região próxima à atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Nos anos seguintes, várias minas foram encontradas nessa região, inclusive minas de diamantes. Então, essa história a gente continua no próximo vídeo. Até a próxima!